Olá, pessoal, de volta, TVT News primeira edição. A onda de frio fez os termômetros marcarem temperaturas abaixo de zero no sul do país. No Rio Grande do Sul, o frio causou a morte de 3 pessoas ontem, todas em situação de rua. Duas dessas pessoas viviam em Porto Alegre. Quem traz informação para a gente é o repórter Guilherme Oliveira. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Thalita. Muito triste aqui a notícia da capital gaúcha. 2 pessoas aqui foram a óbito por hipotermia, né? A gente sabe até agora pelas informações que se chamavam André e o Mano, como eles eram conhecidos. A própria população de rua informou as autoridades que foram lá, então, ver os corpos, né, na rua Voluntários da Pátria, uma via bem importante aqui da capital gaúcha, onde tem essa questão do flagelo social, tem muita questão ali de recicladores, né? Então, é um dia de luto aqui em Porto Alegre, foi uma madrugada muito fria, 6 graus a temperatura chegou, vai até domingo esse frio, e ocorre logo após o prefeito Sebastião Melo, do MDB, que tem uma vice bolsonarista, fazer uma remoção, né? Ele andou por alguns viadutos aqui da região central de Porto Alegre, retirando os colchões e os cobertores dos moradores de rua, para revitalizar, diz ele, né, colocar comércio e lojas daqueles que querem trabalhar, segundo ele, e não tem nenhuma política pública, né, ou quase zero, para esses moradores de rua. O que a gente lembra também, aproveitando aqui a entrada agora na TVT, é que recentemente também esses moradores de rua sofreram com um incêndio numa pousada, né, numa moradia que a prefeitura tem convênio. Ocorreu um incêndio onde morreram 11 moradores de rua. Inclusive, isso rendeu uma CPI aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que está ocorrendo agora, não é? Para investigar como é que foi essa questão do incêndio e a morte desses 11 moradores de rua numa pousada que é conveniada, segue com convênio. Agora vamos ver como é que fica, né? Mas até pouco tempo atrás estava com convênio com a prefeitura do Sebastião Melo, ou seja, não tem um projeto do estado, do município para os moradores de rua. Tem, por exemplo, esses convênios com pousadas como essa que pegou fogo, e essa política agora de higienização social, né? Tirar os moradores de rua debaixo dos viadutos para colocar ali comércio, as parcerias que essa prefeitura do Melo tanto gosta. Então é bom lembrar também aqui, aproveitando o espaço, Thalita, que muitas vezes as pessoas falam, o sul do Brasil parece uma Europa. O sul do Brasil ele é tão desigual como qualquer outra parte do Brasil. A diferença aqui é que tem essa questão de remover, né? Tirar a pobreza do centro da cidade e colocar em outros lugares. Aliás, eu acho que a gente travou com o Guilherme. É muito importante essa informação que ele traz, porque acho que no imaginário popular o frio atrai para o turismo no Rio Grande do Sul, né? E a realidade é essa, é de pessoas que vivem em situação muito vulnerável, sofrendo com o frio. O que acontece rotineiramente aqui em São Paulo, toda vez que chega a onda de frio, a gente tem notícias sobre morte, sobre as pessoas em sofrimento por conta das temperaturas frias. No Sul acontece o mesmo. Em Porto Alegre é prova disso com essas 2 mortes. Guilherme, pode complementar, por favor. E por falar nessa questão do turismo, né, Thalita, é verdade também, teve uma certa comemoração aqui por essa onda do frio do pessoal do ramo, né, do turismo, porque teve a questão da enchente, então caiu muito a questão da vinda de turistas para cá, para a Serra Gaúcha, então teve a questão da neve agora, mas também na Serra Gaúcha, tão famosos aí Brasil afora, né, Gramado, Canela, tem ali também Bento Gonçalves, que é onde ficam as vinícolas, que também teve uma morte, né, então foram 3 mortes nessa madrugada, 2 em Porto Alegre e uma em Bento Gonçalves. Guilherme, muito obrigada pelas suas informações, viu? Até. Olha, como a gente acompanhou, 3 pessoas morreram no Rio Grande do Sul por conta do frio e a gente quer saber se a sua cidade está preparada para evitar que isso aconteça. Vote na nossa enquete em youtube.com/redetvt. Não só vote sim ou não, mas me fale um pouquinho sobre políticas públicas que você conheça na sua cidade que dão conta dessa situação do frio, realmente prejudicando e, claro, batendo mais forte nessas pessoas mais vulneráveis e nessas pessoas em situação de rua. Então, participe da nossa enquete e do nosso chat.
A Justiça do Trabalho do Pará realiza hoje a audiência de uma ação civil pública contra a Volkswagen do Brasil. A montadora teria submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão entre os anos de 1974 e 1986 na fazenda Vale do Rio Cristalino, também conhecida como Fazenda Volkswagen. A propriedade está localizada em Santana do Araguaia. tvtnews.com.br, você tem todos os detalhes sobre essa ação e o que está em jogo, o que está em discussão nesse julgamento, nessa audiência, né, de instrução e julgamento de uma ação civil pública. Está aqui para você, tá bom? tvtnews.com.br. O delegado da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Souza, relatou durante a audiência na Câmara dos Deputados o esforço conjunto da PF e da Controladoria Geral da União para acabar com o esquema de fraude no INSS, que percorreu todo o governo Bolsonaro e que pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais. De acordo com ele, já ocorriam investigações pela Polícia Civil de alguns estados sobre esses descontos indevidos, mas que eram tratados aí como casos isolados de falsificação e assinaturas e estelionato, sem a conotação de um crime aplicado em todo o país. O delegado afirmou que tudo mudou em junho de 2024, quando a Polícia Federal recebeu um relatório minucioso da CGU que já investigava relatos de descontos indevidos em todo o país. A partir desse ponto, ele relatou que a Polícia Federal começou a aprofundar as investigações e as responsabilidades dos criminosos. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu acho que é um momento muito importante para fazer esclarecimentos sobre aquilo que está sendo chamado da crise do INSS, para alguns a farra do INSS, conforme o Metrópolis tem nomeado. E esse áudio, ele representa uma das possibilidades de fraudar o INSS, induzindo aposentados a validarem uma falsa filiação a entidades. E aqui eu já faço um registro importante, que é a separação entre o que são sindicatos representativos e que defendem os interesses dos aposentados e as associações que foram criadas como uma espécie de clube de benefícios para justamente promover esse tipo de ação fraudulenta. Então, num primeiro momento, é importante que os aposentados e pensionistas identifiquem e fiquem muito atentos a esta diferença entre o que é um sindicato, como o nosso Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tem 25 anos de existência e realmente cumpre aquilo que oferece, daquelas entidades que foram criadas, especialmente durante o governo Bolsonaro, justamente para promover esse tipo de irregularidade. Perfeito. A gente vê, inclusive, nesse áudio divulgado, que a aposentada parecia estar muito atenta. Então, eu queria que você esclarecesse quem nos acompanha nesse momento para intervenções como essa, de pessoas que buscam realmente atentar de formas, enfim, variadas contra os aposentados, Marco. Exatamente. Thalita, é importante ressaltar que no bojo dessa crise que envolve o INSS e a inclusão de filiações não autorizadas por aposentados, existe também um ataque ao sindicalismo brasileiro. Ou seja, nós, como sindicato, temos 25 anos de existência, como eu já mencionei. Se você vier aqui à nossa sede ou visitar qualquer uma das subsedes do sindicato que existem em todo o país, vocês vão poder observar que os serviços são prestados. Auxílio funeral, assistência jurídica, que é muito importante para um aposentado, a questão de desconto nas farmácias, enfim, uma série de benefícios que são efetivamente oferecidos comprovadamente. Então, nós temos aqui e sempre tivemos uma preocupação com a validação das nossas filiações. E aqui é importante dizer que temos algumas camadas de segurança exatamente para provar que quem está afiliado ao nosso sindicato é realmente a partir de um processo legítimo.
Pode haver uma outra situação indevida? Sim, pode haver, até porque este áudio que você mostrou, Thalita, é exatamente a partir de uma corretora, de alguém, de uma empresa terceirizada pelo Banco BMG, que, aliás, já tomou providências em relação a essa corretora, descredenciando essa corretora para oferecer produtos do banco, e exatamente por aí você pode ter esse tipo de situação. Então, nós aqui sempre tivemos essa preocupação de validar a filiação dos nossos associados através de áudio, biometria facial, assinatura da ficha de filiação, foto com documentação, com documento da pessoa, ou seja, nós temos efetivamente esse tipo de preocupação. E aqui eu quero até mostrar para a nossa audiência que esta aqui foi resultado de uma auditoria que fizemos já no final de 2023, que constatou que 97% dos nossos filiados tinham efetivamente feito uma filiação por livre e espontânea vontade. Então, é por isso que eu insisto que é importante, nesse momento de crise, diferenciar o que são sindicatos sérios, comprometidos com a luta das políticas públicas pelos aposentados, daquelas associações criadas efetivamente para fraudar o dinheiro do aposentado. Marco, só para finalizar, eu queria uma avaliação sua sobre essa decisão do TCU, atendendo parcialmente a um pedido feito pelo Partido Novo, de aplicar medidas contra sindicatos, inclusive o Sindinap. Como que vocês enxergam essa investigação, né, de indícios de fraude pelo TCU? Olha, Thalita, aí existe, sem dúvida nenhuma, um aproveitamento e um oportunismo político da oposição ao governo federal. Quem está investigando toda essa fraude é o governo atual, é o governo do presidente Lula, não foi o governo anterior. Nós temos essa preocupação de colaborar com as autoridades em todos os sentidos, mas queremos colaborar por conta da seriedade do trabalho que realizamos. Então, nós não temos preocupação alguma em relação a isso. O que tiver, eventualmente, inconforme, nós vamos resolver. Agora, nós não podemos ser jogados na mesma vala comum das associações fraudulentas. Então, seja o TCU, seja a CGU, seja a Polícia Federal, seja até o próprio Congresso, caso venha a ter uma CPMI, a gente vai estar muito tranquilo para mostrar e provar a conduta séria e transparente do nosso sindicato. Marco, agradeço demais sua participação aqui com a gente hoje, viu? Até uma próxima. Até uma próxima e obrigado pela oportunidade. Marco Piva, porta-voz do Sindinap, aqui com a gente nesta sexta-feira. Bom, olha só, segunda-feira a gente falou aqui sobre a luta dos professores e de toda a comunidade escolar, no caso de afastamento de diretores das 25 escolas municipais. Hoje foi publicada a portaria que suspendeu o afastamento, uma vitória para a categoria que continua em luta. A repórter Gerana Rodrigues acompanha o ato da categoria que acontece nesse momento. Bom dia, Gerana. Bom dia, Thalita. Bom dia quem está em casa. Thalita, neste momento eu estou aqui em frente à Diretoria Regional de Educação da Penha, onde acontece um ato com toda a comunidade escolar, celebrando essa vitória. Então, são pais, são alunos, professores, celebrando essa vitória aí, que é suspensão do afastamento dos diretores. Só que assim, Thalita, por que a luta continua? Apesar, né, de ter sido suspenso esse afastamento dos diretores, ainda haverá um curso de formação. Os diretores ainda deverão ficar aí 5 dias fora da escola, e a comunidade escolar está muito preocupada com os resultados que isso pode causar, né? Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Luana Bife, ela que é diretora do Sindicep. Luana, por que a luta continua? Por que
mobilização hoje aqui em frente à DRE, mas eu sei que essa mobilização não é só aqui, também existe em outros pontos da cidade, né? Essa mobilização, ela continua porque a Prefeitura de São Paulo, ela recuou em alguns pontos, né? Hoje, assumiriam os 25 interventores. Então, a Prefeitura recua nesse ponto. Mas os outros pontos ainda, né, a gente não avançou na discussão, porque esse curso de formação é um curso de formação que não está claro, né, para a cidade, para os profissionais de educação. Ele ainda não tratou da questão essencial, que é esse afastamento dos diretores da unidade escolar. Chegaram ontem a comentar na reunião que o diretor voltaria um dia para a escola, e a gente sabe o que é a vida e o cotidiano das escolas sem esse diretor, que é um papel fundamental na coordenação e elaboração junto com os pares. Então, a luta ela continua. Hoje, na cidade, está acontecendo diferentes atos, atividades de abraço, e dizer que essa vitória parcial é uma vitória também muito da comunidade escolar, que, enfim, ocupou as escolas, estão defendendo a educação pública, estão defendendo a escola e estão defendendo esse diretor, que é uma figura importantíssima nas comunidades escolares. Obrigada, Luciana. Gihanna, chama atenção que a gestão do prefeito Ricardo Nunes não tenha sequer ouvido a comunidade escolar antes de tomar essa decisão. E, de alguma forma, passou a ouvir depois disso. Isso está entre as reivindicações das pessoas hoje, maior participação nesse tipo de decisão e rumo da educação? Perfeito, Thalita. Está um pouquinho falhando, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Sim, é uma preocupação da comunidade escolar ser ouvida, porque o que o prefeito diz é que um censo, né, que mede o nível da educação foi utilizado. Como é o nome do censo? O IDEB. O IDEB teria sido utilizado para determinar quais escolas teriam essa intervenção de diretores e quais não teriam. Mas o que os trabalhadores falam, o que a comunidade escolar fala, é que essa decisão foi política. São diretores que ali não perseguem, por exemplo, os professores em época de greve. Então, que precisa ser esclarecido, de fato, por que esses professores precisam de um curso de formação. Então, o esclarecimento é um dos principais pontos das demandas da comunidade escolar agora nessa segunda etapa da luta. Gihanna, muito obrigada pelas informações. Até! Vamos seguir acompanhando essa luta dos professores da comunidade escolar, viu? Sexta-feira, dia de cinema e de streaming, com Luiz Anin, crítico de cinema, jornalista cultural, sempre às sextas aqui com a gente. No primeira edição, já tem o Luiz Anin? Ainda não? Tá aqui. Olá, Zanin. Eu vejo o Zanin, as pessoas que não estão acompanhando, agora sim. Tudo bom, Zanin? Como você tá? Eu estou bem, tudo bom por aí? Tudo certo, Zanin? Muito frio. Muito frio. Você tá onde? Você tá no litoral ou aqui na capital? Eu estou no litoral. Como tá por aí? Tá um friozinho assim, mas está fazendo um lindo dia de sol. Então, tá ameno, tá um friozinho, mas não é aqueles frios assim de você ter que se empacotar todo, não. Mas vem um vento friozinho, vem do mar, assim, avisando que o inverno... Eu me empacoto inverno toda, independente da temperatura, viu? Porque baixou de 20, para mim já é frio, e aqui tá friozinho, mas o dia tá lindo, exatamente. O céu azul, tá bem bonito o dia também. Ô, Zanin, eu tava vindo para cá hoje, daí tava rolando ali no X, e me chamou a atenção o tanto de gente falando sobre o saneamento básico, que é esse filme que tem uma reestreia agora, né? Queria começar por ele, se você me permitir. E as pessoas elogiando muito, porque, assim, o filme com premiadíssimos agora, né? A Fernanda Torres e Wagner Moura, e de uma inteligência e perspicácia que as pessoas estão percebendo agora, e uma comédia, né? Um humor também muito presente. Então eu queria que você começasse falando sobre saneamento básico, pode ser? Pode ser sim. Naturalmente esse filme ele volta numa cópia recuperada. Recuperada, como a gente fala, em 4K, que é aquela definição máxima, quer dizer, parece cópia mesmo, saídas
do laboratório, né? Sem nenhum risco, sem nenhum, quer dizer, uma cópia maravilhosa. E, naturalmente, que ele é relançado pegando vamos dizer assim, para usar uma uma linguagem jornalística, pegando o gancho nas recentes premiações dos protagonistas desse filme, que são a Fernanda Torres e o Wagner Moura, né? E eles formam um casal, né? Moram numa cidade da Serra Gaúcha, que vocês noticiaram aí, com muito frio, infelizmente com gente passando frio, né? Mas a beleza da Serra Gaúcha é uma coisa extraordinária, tem cidades pequenas lá, e esse filme é feito numa dessas cidades pequenas da Serra Gaúcha, muito, muito cercada de montanhas e bem arborizado, um lugar fantástico mesmo. E eles moram nessa cidade muito bucólica, mas que tem problemas de saneamento básico. Daí o nome do filme, né? E não existe verba para isso. Não existe verba. Eles precisam fazer uma fossa séptica na cidade e não existe verbas para isso. Eles vão procurar, os moradores vão procurar e as autoridades dizem: "Ó, não temos nenhum tostão para isso. Não vai dar para fazer." Porém, nós temos uma grana aqui que está parada e que é para o financiamento de um filme, de um audiovisual de ficção. Aí o casal tem a ideia, vai, bom, a gente está precisando do dinheiro para fazer a tal da fossa e tem um dinheiro parado aqui para fazer um filme que ninguém se habilitou a fazer, vamos nos habilitar a fazer. Então eles entram nessa, sem nenhuma experiência, naturalmente, né? Para elaborar um projeto, escrever um roteiro e, uma vez levantada a grana, filmar. E filmar justamente o quê? Filmar uma história fantástica, porque pela legislação não podia ser um documentário, que a primeira ideia que eles tinham é o seguinte: vamos fazer um filme sobre a construção da fossa. Então, aí já fica resolvido, mas não podia ser, não podia, tinha que ser um filme de ficção. E eles entendem por ficção que seria ficção científica, um filme de terror. Então eles fazem um filme, fazem um roteiro para um filme de terror, né? Que vai ser filmado com toda a graça de quem está começando na profissão e não tem a mínima ideia do que fazer, para usar esse dinheiro para a finalidade principal, que é a construção, que é o saneamento básico da cidade. É um filme, assim, é uma comédia, você ri muito, principalmente por causa desse par central, o Wagner Moura e a Fernanda Torres. Também tem o Lázaro Ramos, que entre outros atores, a narração, e um papel para a gente matar as saudades também do grande Paulo José, que nos deixou, né? E é um filme assim para você ver com muito prazer, né? Porque ele te faz rir e te faz pensar, né? É aquela conjuminação ideal do cinema, que te diverte durante aquele tempo que você está lá e te acrescenta alguma coisa em relação à tua percepção do mundo. E a boa notícia, melhor notícia do que esse filme ainda, é que ele volta junto com um curta-metragem do Jorge Furtado também, que é o Ilha das Flores, que foi considerado, esse curta-metragem, está ali numa pesquisa feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema sobre os curta-metragens brasileiros, ele foi considerado o número 1, o mais importante curta brasileiro já feito nessa votação de críticos. E dos documentários, porque ele se apresenta como um documentário, na mesma pesquisa, ele foi considerado o 6º melhor documentário de toda a história do cinema brasileiro. É um filme fantástico do Jorge Furtado, dos anos 80 ainda, de 1988, que fez um grande sucesso quando foi lançado no Festival de Gramado. E aí ganhou o mundo, participou de festivais internacionais e é considerado hoje mundialmente um dos grandes curtas-metragens. O que é esse filme, para definir em poucas palavras? O Jorge Furtado tinha que fazer um filme sobre a mesma coisa, né? Saneamento básico, né? Antes dele fazer o filme de ficção. E ele foi fazer uma pesquisa sobre um lixão
que existia perto, nas cercanias de Porto Alegre, na tal da Ilha das Flores. E ele presenciou uma cena que nunca deixou a cabeça dele. Ele viu que havia pessoas que estavam esperando, pessoas carentes que estavam esperando para recolher o que sobrava no lixo da parte alimentícia, né? E era o seguinte: eles deixavam, os vigias do lixão deixavam primeiro os porcos entrar para comer o que eles quisessem. E o que os porcos recusavam era servido para os seres humanos. Ele falou: meu Deus do céu, isso é uma metáfora assim do sistema capitalista como não existe outra igual. Então ele faz esse filme baseado na história, na trajetória de um tomate que está meio podre, está meio amassadinho. Então ele é considerado assim, não bom para o consumo dos porcos, mas perfeitamente útil para o consumo humano. E ele vai fazendo essa trajetória do tomate e vai vendo as etapas dessa trajetória, desde que ele é plantado, colhido, comercializado, até ele ser julgado imprestável na feira, jogado no lixo, até ele chegar ao lixão. E qual a relação dos seres humanos com ele? É absolutamente brilhante. São 13 minutos assim que te desvendam o mecanismo de exclusão social brasileiro assim de A a Z. Então esses dois filmes eles mostram o grande talento do Jorge Furtado. Ele faz o que eu chamei, eu escrevi um pequeno ensaio sobre esses dois filmes e eu chamei do cinema de ideias de Jorge Furtado. Ele é um cara que presta muita atenção na comunicação com o público, ele trabalha muito com televisão também, além de cinema, né? E ele presta muita atenção a isso, que os filmes possam ser fruídos pelo grande público. E, ao mesmo tempo, ele não deixa de debater as ideias fundamentais, ideias políticas, ideias econômicas, ideias filosóficas nos trabalhos que ele faz. Então, é entretenimento com inteligência. Dois filmes brilhantes para serem vistos aí e curtidos pelo público. Já que a gente está falando sobre a questão do saneamento básico, o capitalismo depredativo, vamos falar sobre a Mostra Ecofalante e depois eu trago para todos que nos acompanham as estreias no cinema. A Mostra Ecofalante, a gente fala todo ano sobre essa mostra aqui, é uma mostra importantíssima que é dedicada justamente ao cinema ambiental. E daí tem assim, são 125 filmes de 33 países, no Sesc Cinema em Casa, tem atrações para quem quiser, inclusive, ver de casa também. Conta mais para a gente, Zanin. Vamos separar as duas coisas. Primeiro, vamos falar sobre o Ecofalante. Como você falou, é sempre uma maratona muito grande, né? São 125 filmes de 33 países, quer dizer, tem a parte internacional e tem a parte brasileira. O viés desse festival é a questão do meio ambiente, é uma questão cada vez mais grave. Hoje em dia, acho que só a pessoa precisa ser muito alienada para ignorar que o planeta está ameaçado, né? Que as transformações climáticas são hoje perceptíveis para qualquer um, para qualquer pessoa. Você sai na feira, você vai no mercado comprar, você vai em qualquer lugar, na praia, tal, as pessoas estão falando disso. Nossa senhora, mas não era assim. O calor está excessivo, a chuva está excessiva, quando o frio chega, é uma loucura, tal. Quer dizer, os fenômenos climáticos extremos estão se tornando quase rotina para nós, né? Então, eu acho que esse tipo de cinema que se preocupa com isso, né, ele é bastante mais motivador hoje em dia do que talvez fosse 10, 20 anos atrás. Então, a emergência chegou. Então, esse festival é cada vez mais oportuno, ele tem tido cada vez mais público e se torna mais importante. Ele tem algumas coisas, Thalita. Eu vi alguns filmes só, eu estou começando a desvendar o festival, né? Porque é um verdadeiro tsunami aí de filmes, né? Mas ele abriu com um filme chamado O Efeito Casabranca, que me agradou muito, porque mostra todo o processo vamos dizer assim, de tentativa das classes dominantes de minimizar
a ameaça climática, né? E mostra como isso foi tentado fazer, e em certa medida muito bem sucedido, de ridicularizar os ambientalistas, dizendo não, que isso era coisa de fanático. Lembra que existia aquela expressão, os ecochatos, né? Ficavam tal. E agora, quer dizer, atualíssimo, o que passou a ministra Marisa Silva no Senado, né? Quer dizer, aquele negócio assim que é um absurdo tão grande, em pleno século XXI, você não só vê uma mulher ser insultada daquela forma, né? Uma ministra de Estado, né? Ser insultada daquela forma, mas com os argumentos, assim, né? Como se nós estivéssemos na maior normalidade climática do mundo, do maior equilíbrio, né? Então, isso aí, esse filme mostra como esse tipo de atitude vem lá de trás, desde o governo Bush pai, né? Principalmente ele é desencadeado com o neoliberalismo, que se torna absolutamente hegemônico no governo americano do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra, né? A queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução do campo socialista, o fim da União Soviética em 1991, deixam o capitalismo completamente livre, né? Sem nenhum contraponto. Né? Sem nenhum discurso alternativo, as esquerdas entram numa crise, né? Então esse pensamento de que é preciso crescer sempre a todo custo, como se a natureza fosse inesgotável, ele se torna dominante e vem redundar nessa crise climática que a gente está. E esse filme vai mostrando passo a passo, né, como existe todo um esquema bem pensado, bem financiado, de propaganda, para desacreditar qualquer voz dissonante ao crescimento a todo custo, ao vale-tudo capitalista, né? Então, esse filme é muito importante. O efeito Casa Branca, mostrando que a Casa Branca, a sede do governo norte-americano, é o epicentro desse tipo de contra-propaganda, de fake news, né? Que leva o mundo aonde nós chegamos, né? Eu recomendaria muito esse filme e um outro filme que chama-se A Indústria da Ignorância, justamente também entrando no mesmo assunto e mostrando como a falsa propaganda visa criar isso, né? Quer dizer, fake news que acabam passando por verdades e que têm efeitos eleitorais gravíssimos, né? E beneficiam muito os políticos de direita, políticos conservadores e que não prestam qualquer atenção aos efeitos danosos do crescimento capitalista a qualquer preço e vão depredando matas, vão usando cada vez mais petróleo, carbono, etc, etc e tal. Então, são documentários de feitio clássico, né? Bastante informativos, com uma massa de informação muito boa, que é para a gente se conscientizar de que isso faz parte de um planejamento, né, das classes dominantes e que não começou hoje, mas começou lá atrás, quando ainda não se faziam sentir como se fazem sentir hoje os efeitos da devastação do planeta e as questões da urgência climática que nós vivemos. Perfeito. Eu me confundi, né? Eu misturei Ecofalante com o cinema, Sesc Cinema em Casa, né? Eu só queria complementar do Ecofalante, que além desses temas ecológicos também, ele presta algumas homenagens. Então, tem uma série de filmes dedicadas a cineastas mulheres, né? Aqui no Brasil, por exemplo, vai entrar Ana Maria Magalhães e outras cineastas com obras que às vezes já estão fora de circuito há muito tempo, vale a pena recuperar, tem essa retrospectiva que vale a pena ser vista. E o grande homenageado é o cineasta Hermano Pena, que é um cineasta cearense, porém radicado em São Paulo há muitos anos, e que é autor de uma série de filmes, inclusive de uma obra-prima chamada Sargento Getúlio, que é adaptada de um romance, de um pequeno romance, porém muito denso, do João Ubaldo Ribeiro,
e que foi adaptada pelo Hermano em 16 milímetros, que é uma bitola um pouco inferior à tradicional de 35, para fazer filmagens mais baratas. Esse filme foi feito com um valor irrisório, assim, e se torna um clássico do cinema brasileiro, né? Esse filme vai ser mostrado, parece ter uma cópia recuperada, vai haver um debate no domingo com o Hermano Pena, e está convidado, parece que vai vir o grande ator Lima Duarte, né, que interpreta o papel título, Sargento Getúlio, que vai conduzir um preso político, ele vai conduzir para a prisão. A história, o plot da história é esse, né? E o Lima prometeu vir para esse debate. O Lima está com 95 anos e com uma saúde de ferro. É incrível, assim, porque para quem convive com o Lima, nós tivemos com o Lima há uns 2 anos atrás, você não acredita a idade que ele tem. Né? Está errado isso aí, não pode ser, né? Porque a vivacidade, a disposição, a verve intelectual dele, a maneira como ele fala, a maneira como ele se lembra de todos os detalhes das filmagens, das coisas que ele fez na televisão, do teatro, tudo mais, é um show. Então, se ele vier, vai ser uma coisa absolutamente imperdível aí para coroar esse festival. Quem quiser ver a programação inteira, checar a programação, que, aliás, bastante importante, tudo gratuito, toda entrada gratuita. O site chama-se ecofalante.org.br. Aí vocês encontram toda a programação, as salas onde são exibidas e os horários. Perfeito. Vamos com as estreias do cinema agora? Acho que a gente não vai ter tempo de todos. Vamos dar uma de cinema e uma de streaming, pode ser? Qual que você escolhe de cinema, Zanin? Eu escolhi esse filme francês chamado Entre Dois Mundos, que é estrelado pela Juliette Binoche, grande atriz Juliette Binoche, que foi, aliás, a presidente do júri de Cannes, que premiou o nosso filme lá, né? Juliette Binoche. E ela aqui interpreta uma escritora que faz o seguinte: ela se faz passar por alguém que está procurando um emprego temporário de limpeza. Ela quer entrar nesse mundo de forma anônima para recolher material para escrever o livro dela. E ela faz isso. Ela entra, ela começa a fazer parte de uma equipe de limpeza, conhece a dureza do trabalho dessas pessoas, né? Em geral mulheres, que trabalham muito, ganham pouco e têm estabilidade zero nos empregos, podem ser demitidos a qualquer instante, né? Porque não tem nem contrato de trabalho, nem nada. Isso acontece na Europa, né? Em muitos países europeus isso acontece, e ela vai, ao mesmo tempo que ela vai fazendo o trabalho, ela pega no pesado para valer mesmo, né? Mas ela vai fazendo relações, ela fica amiga de uma, confidente de outra, tal, e vai recolhendo material. Mas tudo se mistura um pouco, na verdade. Ela está colhendo o material, mas de fato ela está se envolvendo em termos de amizade com essas pessoas que ela conhece. É um mundo completamente diferente do dela, né? Até a hora que ela sai e vai escrever o livro dela, e aparece a verdade. Na verdade, ela é, vamos dizer assim, desmascarada até antes disso, num trajetório, porque elas fazem a limpeza de um ferry boat que atravessa o Canal da Mancha, da Inglaterra para a França, faz essa viagem da Inglaterra para a França. E ela encontra um conhecido, ela está acompanhada das colegas de trabalho dela, ela encontra um conhecido, e o conhecido, sem querer, desmascar: me falaram que você está colhendo material para um livro sobre as mulheres que fazem a limpeza. Aí a máscara cai, né? Mas é uma máscara do bem, porque ela está fazendo isso aí. Claro que ela vai ter benefício como autora, mas ela está fazendo isso para denunciar um tipo de trabalho sobre o qual normalmente se silencia, não apenas aqui no Brasil, mas em outros países também. É um livro de denúncia, mas claro que ela obtém os benefícios da fama e tudo mais, e ela pertence a outro mundo. E o filme, na verdade, ele estabelece essa discussão. Existe algum problema ético nesse tipo de comportamento? Quer dizer, uma mulher jornalista, ela se passar
por uma empregada comum, tal, apenas para poder conviver, recolher material e fazer a sua reportagem, escrever um livro ou um programa de televisão qualquer? Ou ela deveria ter chegado e exposto mesmo a condição dela, olha, eu vou trabalhar junto com vocês, porque eu quero ver como é que é isso aí, porque depois eu vou escrever o livro. Mas aí talvez ela não tivesse uma relação natural com as pessoas. Então é todo um problema ético que está envolvido aí e que o filme esboça sem dar uma resposta conclusiva. Ela espera, como fazem as pessoas intelectualmente honestas, você não traz conclusões prontas, mas você traz ideias e informações suficientes para que quem lê, ou quem assiste o filme, ou quem assiste um programa, tire as suas próprias conclusões, que é a forma mais democrática de você pensar. Ele é dirigido, apareceu aí, é dirigido por Emmanuel Carrère, que esse eu falaria muito tempo sobre ele, porque é uma figuraça. Eu espero ter a oportunidade de falar, porque além de cineasta, ele é escritor, ele é artista, Legal. ele é uma figura assim, totalmente fora da caixinha. Só para você ter ideia, não sei se você lembra, nós falamos sobre um filme chamado Limonov, que é dirigido por um cineasta russo chamado Kirill Serebrennikov, mas é baseado num livro desse Emmanuel Carrère sobre o Limonov, esse mesmo diretor desse filme Entre Dois Mundos, com a Juliette Binoche, falando de um tema quente. E eu digo para esse filme a mesma coisa que eu disse sobre os filmes do Jorge Furtado. São cinemas que têm essa preocupação de serem palatáveis, agradáveis para o público, trazerem entretenimento mesmo, né, diversão, mas ao mesmo tempo te puxam para uma reflexão sobre temas muito importantes. Então é esse filme que eu faço destaque como a Maravilha. principal estreia da semana. Zanin, 2 minutinhos para você falar sobre Pablo e Luizão, que entrou na Globoplay, essa série criada pelo Paulo Vieira. Fala pra gente. É muito legal isso aí, Thalita, é muito legal. Quem me puxou para ver isso aí foi a minha cônjuge, né? Sim. Ela Mas tá falou, não, dando eu muito vi o que uma... falar, né? Nas redes sociais tá bombando, todo mundo adorando o Pablo e Luizão. Tá É, bombando, tal, mas sempre muito ocupado com muita coisa para sim. fazer, tal, mas a gente acabou, vamos tirar um tempo para ver isso aí. E aí a gente não conseguia, já vimos 3, 4 episódios logo de cara, né? E para quem não viu isso aí, são as trapalhadas de uma família baseadas na experiência do próprio diretor com a família, com o pai e a mãe dele, e são esses dois amigos, o Pablo e o Luizão, interpretado pelo Otávio Miller e o Ailton Graça, né? E fechando o trio maravilha dessa série, a Dira Paz, né? Do papel de Conceição, que é a mãe, né? E esses caras são dois empreendedores que fazem as maiores trapalhadas tentando ganhar dinheiro, tentando resolver coisas, né? Com pouquíssima grana, que é o que eles têm, não tem, são pessoas assim realmente que não têm grandes possibilidades financeiras e tentam fazer 1001 negócios que eles acham que vão melhorar a vida da família e tal, né? Então, no o primeiro episódio é muito engraçado, porque existe a reivindicação da mulher de que se construa uma cerca que divida a propriedade deles da do vizinho, porque está dando muito problema com a vizinhança, né? E eles não têm dinheiro para fazer um muro convencional. Então, eles tentam fazer um muro, uma cerca, com restos achados no ferro velho. E acaba causando um fenômeno elétrico na cidade que todo mundo começa a levar choque. É muito engraçado, isso eu não conto o resto para Maravilha. vocês, descubro que é muito legal. Entram convidados, por exemplo, num dos episódios entra o Falabella, no papel de um padre picareta que vai fazer uma festa lá e convida os dois para ganharem muito dinheiro com uma fábrica de coxinhas. Aí vocês podem imaginar o que vai ser. É um humor, é Legal. um humor popular,
muito Sim. honesto, e que você sente que é feito com toda a sinceridade, além Sim, do sim. talento, né? É feito com toda a sinceridade de quem conhece aquele meio, né? Não olha aquele meio de cima, mesmo porque pertence a ele, vem de lá e não o renega jamais. Hoje que ele é um cara, o Vieira, que é o Paulo Vieira, que é um cara famoso, mas ele não Sim. renega jamais as suas origens, né? E consegue um efeito cômico que é, ao mesmo tempo, hilariante e Sim. carinhoso, extremamente carinhoso com os personagens. E esse trio, Otávio Miller, Ayrton Graça, Dira Paz, principalmente, e o resto do elenco também está muito bem, mas esse trio é fora de série. É diversão garantida, muito boa. Maravilha, tá na Globoplay. Muito obrigada, Zanin. Um bom final de semana para você, mesmo que com frio. A gente volta a se encontrar na sexta. Um beijão para você. Beijão, bom fim de semana a todos, até sexta. Até. Olha, só para encerrar, o governo Lula declarou apoio à proposta de regulamentação do serviço de vídeo sob demanda no Brasil. Foi durante um evento no Rio de Janeiro. A proposta apresentada pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB, substitui um projeto anterior que visa estabelecer regras para plataformas de streaming. No mesmo painel, o presidente da Ancine, Alex Braga, afirmou que a agência se prepara para aprovar e implementar a nova legislação em 2025. A expectativa é que essa regulamentação beneficie o mercado audiovisual brasileiro, incentivando investimentos e ampliando a presença de produções nacionais nos catálogos das plataformas. 3 pessoas morreram no Rio Grande do Sul, a gente comentou para você aqui mais cedo com o Guilherme Oliveira, e a gente te perguntou se na sua cidade você acha que há preparo para evitar que isso também aconteça. 71% responderam que não, veja só, uma grande maioria. Apenas 28% responderam que sim, a cidade está preparada para proteger quem sofre pelo frio. E uma última notícia importante que acaba de chegar é sobre os Estados Unidos. Seguinte, não tenho essa nota aqui, cadê ela para mim? Vou trazer aqui para vocês, é o seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo Trump a retirar o status legal temporário de mais de 500 mil de imigrantes. Essa decisão abre caminho para a deportação dessas pessoas. Em março, lembrando, o republicano anunciou a revogação do status legal concedido pelo seu antecessor Joe Biden. No mês seguinte, a Justiça de Boston suspendeu essa medida de Trump. Os juízes não justificaram essa decisão. Vamos aguardar, né? Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigada pela companhia de todos vocês durante essa semana. Volto segunda-feira às 10h30. Bom final de semana. Beijo grande. Até lá. Tchau, tchau.